durante esta semana preparar, pensar naquilo. Aliás, pensar já foi antes desta semana. Pensar naquilo que eu vinha trazer e com o que é que eu poderia vir falar acerca da adoração. E este é o último dia, ainda por cima, para fechar. E eu estava a pensar, e há muita coisa, eu sou uma pessoa já muito idosa, vocês sabem. Havia muita coisa que eu podia dizer, coisas práticas, coisas... Falar acerca das expressões de adoração, embora eu sei que esta igreja é uma igreja que está mais do que ensinada em relação a estas coisas. Mas aquilo que realmente bateu em mim para falar, e para já é alguma coisa que está dentro de mim a mexer há algum tempo. E tem a ver com uma coisa muito prática, mas não tem nada a ver com músicas, não tem nada a ver com nada daquilo que está por fora, daquilo que nós, quando falamos de adoração, nós tivemos um tempo de adoração, dizemos nós, mas agora estamos a ter outro tempo de adoração. E na realidade a nossa vida é um tempo de adoração. E cada vez mais, eu digo-vos, eu tenho essa percepção, muita gente tem a percepção, cada vez mais nós estamos a viver tempos em que nós falamos assim, que estamos a passar um deserto. O país está a passar um deserto e o deserto torna-se um clichê tão grande na igreja. E eu tenho visto as pessoas a quererem fugir dos desertos. Quem é que gosta do deserto? Ninguém. Eu tenho pensado muito acerca do deserto e o título se houvesse título desta mensagem, é aqui, não posso chegar aqui, não. Mas aqui não precisa estar tão alto. Se houvesse algum título para esta mensagem, o título seria a adoração no deserto. A maneira de acabar um mês de adoração, de falar de adoração, seria a adoração no deserto e o subtítulo seria quanto mais quente, melhor. Vocês sabem, estamos a passar tempos em que a nossa adoração a Deus vai ser testada como nunca foi antes. Mas é nesta altura também que nós vamos ver, eu não estou a dizer nós podemos ver, nós vamos ver mais da fidelidade e da graça de Deus. Deus está-nos a chamar a um lugar de total dependência de Deus. As conversas que eu tenho tido com as pessoas e da minha própria experiência, eu há bocadinho estava a sentir isto quando estávamos no final do tempo do louvor, do tempo da adoração. Nós dissemos tanta coisa a Deus hoje. Se calhar tem informação demais. Não para Ele, mas para nós. Foi tanta coisa que nós dissemos. E diz tudo qual é o sumo daquilo que nós dissemos a Ele. Nós precisamos de ficar mais dependentes dEle. E vamos ter cada vez mais uma necessidade premente de nós nos apercebermos da sua presença. É aquela velha história. Nós, quando vimos à igreja, entramos na presença de Deus ou já lá estamos, não é? Claro que nós já lá estamos, mas será que durante o nosso dia a dia nós apercebemos que a presença de Deus está ali connosco? Quando nós estamos lá na escola, quando nós estamos lá na fábrica, quando nós estamos no escritório, quando nós estamos na fila para o centro de emprego, será que nós percebemos que a presença de Deus está lá? E eu acredito sinceramente que nestes últimos tempos uma grande revelação é que nós vamos passar o deserto o mais rapidamente possível e tudo depende de nós e da nossa atitude. Mas eu quero dizer-vos nesta manhã que nós precisamos de agir no deserto, não na expectativa de sair do deserto, mas na expectativa de desfrutar da presença de Deus no deserto. E se tu estás a passar por alguma situação destas, a nossa atitude de adoração quando passamos do deserto determina o tempo que nós passamos no deserto e a nossa capacidade de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós falamos em deserto, nós pensamos em tempos de seca, de fome, isolamento, solidão. E se eu agora dissesse a alguém, posso dizer, quando se fala em deserto, o que é que vocês pensam? Seca? Isso já eu disse, não vale. Fome.
vocês sabem, realmente isso está tudo, mas se nós formos verdadeiramente estudar a Bíblia, o deserto foi o sítio em que as pessoas, em que os grandes vultos da história da Igreja tiveram o seu grande encontro com Deus. Não é? Eu tenho pensado nisto durante algum tempo e eu não quero estar aqui a fazer a apologia, Senhor, dá-nos o deserto. Mas eu acredito que nós devemos desfrutar deste tempo, desta estação. Eu estou a falar, se calhar estou a falar assim a nível nacional e mundial, mas se calhar tu não estás a passar agora no deserto. A vida nunca teve tão melhor para ti. Não é? Pode acontecer. Porque o deserto não é financeiro. Não é? Nós falamos de finanças, mas o que é que são as finanças? Não é? Se pensarmos na vida, o deserto pode ser muita coisa. O deserto pode ser... Estavam a falar que o deserto pode ser uma equipa, não é? Uma equipa de futebol que ganhou vários campeonatos nacionais seguidos, Taça dos Campeões Europeus, nos anos 60, e agora não ganha campeonatos há vários anos. Estão no deserto. E nós fazemos parte de uma equipa que andamos no deserto já... A Bíblia fala caminho ele foi para o deserto caminho de 3 dias, ou caminho de 4, nós caminho de 10 anos, ou 20 anos. Mas o deserto pode ser muita coisa. O deserto pode ser, claro, nós hoje em dia, o deserto é o desemprego e o medo do futuro. O deserto pode ser tu chegares à tua casa e olhares para uma fotografia do teu filho quando tinha 7 anos, tão alegre, tão carinhoso, e lembraste dele e começaste a chorar porque ele agora é um adolescente de 18 anos que só te dá trabalho e não quer saber. É o deserto. O deserto pode ser uma pessoa que viveu 20, 30 anos na companhia de outra pessoa, que depois um dia chega à casa e diz: olha, eu já não gosto mais de ti, eu arranjei lá uma colega no trabalho e vou mudar para a casa dela. O deserto pode ser tanta coisa. E eu quero dizer nesta manhã que a Bíblia fala que Deus transforma as coisas más em coisas boas. E não importa aquilo que nós estamos a passar. Vamos pensar hoje no deserto como um sítio, uma oportunidade para Deus me falar de um modo que Deus não me poderia falar se eu estivesse feliz, satisfeito. Feliz não é o bom termo, mas se eu estivesse com todas as minhas necessidades, aquilo tudo me aparecia ali à minha frente. Porque o deserto não é um lugar de chegada, é um lugar de passagem. Mas ainda assim, eu quero dizer aos irmãos, é um lugar muito especial para Deus mexer connosco. Porque todas aquelas palavras bonitas que nós falámos hoje, eu te amo em todas as circunstâncias, a minha vida é tua, e nós dizemos tão facilmente estas coisas, mas depois quando chegamos ao deserto, e se houvesse alguma coisa que eu quisesse, numa frase, dizer aquilo que eu queria dizer nesta manhã, sublinhar aquilo que eu quero dizer nesta manhã, é: se tu estás a passar por um deserto na tua vida, e se não estás, graças a Deus, mas deverás passar mais cedo ou mais tarde, se tu estás a passar por esse deserto, desfruta da presença de Deus nesse deserto. Eu tenho encontrado pessoas, e eu também. Claro que todos nós, a primeira coisa que nós, quando chegamos a um sítio árido, que nós não vemos nada, a primeira coisa que nós queremos fazer é sair dali. E não ouvimos Deus, nem tiramos tempo para ouvir Deus, para estar na sua presença, para o adorar. E o que acontece é que nós não ouvimos Deus e ficamos no deserto e não conseguimos sair de lá. Isso foi isso que aconteceu com o povo de Israel, não é? No deserto, Deus quer revelar-se e requer adoração. E Deus vai utilizar o deserto da tua vida, se tu mantiveres a tua vida alinhada com a dele, se tu mantiveres este sentido de presença de Deus por aquela situação difícil que tu vais passar, Deus vai usar esse tempo para nos preparar para tarefas
que tu vais conseguir fazer e que nunca conseguirias fazer se não passasses por estas experiências. Os exemplos que a Bíblia nos dá é que o deserto é um tempo de preparação para algo que Deus quer fazer com alguém. Então, se estamos a passar um deserto nesta manhã, vamos ainda mais colocar os nossos ouvidos em Deus, ainda mais reforçar a nossa comunhão com Deus, ainda mais louvá-lo porque Ele é capaz. O que é que nós fazemos no deserto? Normalmente nós lamentamos, nós choramos, nós pensamos em fugir. E esquecemos a melhor parte. E esquecemos que a nossa fé cresce quando é desafiada. Eu sei que a Bíblia diz que a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não é apenas ouvir a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus. É como eu ouço muitas vezes, vou fazer guerra espiritual. Mas guerra espiritual só se faz quando as armas naturais já acabaram. Okay? Nós usamos às vezes a fé, usamos a palavra fé. A fé vem quando nós não podemos fazer mais nada. Há uma história, para aqueles que gostam de abrir a Bíblia, eu também gosto, não estou a dizer que... Êxodo 3, Deus fala a Moisés, Deus levou Moisés, e não vamos contar a história toda, até ao deserto, e ele andava lá a guardar o gado, e Deus falou a Moisés. Deus, para lhe dar um propósito, levou-o ao deserto. Mas quando Deus aparece a Moisés, Deus teve que lhe chamar a atenção e disse: Moisés, falou com ele daquela sarça que não se queimava, aquela sarça ardente. Ele disse: tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar é santo. Deixem dizer-vos, não queiram fugir do deserto, porque esse lugar em que tu estás, é um lugar santo. Tu podes estar no maior problema, tu podes estar na maior angústia, na maior situação, rodeado por pessoas horrorosas. O lugar onde tu estás é um lugar santo. E nós temos que começar a ver isso, irmão. É tão santo como este aqui. Deus não é melhor nem pior hoje que há 8 anos atrás, quando nós íamos ali ao banco. Precisas de quê? Um plasma, um não sei o quê, e eles davam-nos o dinheiro. Onde havia emprego para quase toda a gente. Deus não é melhor nem pior. O lugar que estás a pisar é santo, disse ele a Moisés. Moisés não houve para ali cantigas, nem guitarradas, nem baterias a tocar, mas houve adoração, porque Moisés, houve as duas coisas, bases da adoração: houve a obediência e o compromisso de Deus com Moisés, e de Moisés com Deus. E Deus vai requerer isto de nós. E é fantástico ver, nós temos mais versículos. Vocês lembram-se do que é que Deus, quando estava a falar com Moisés, o que é que Deus disse a Moisés? Ele disse a Moisés: vai e diz ao faraó o quê? Alguém se lembra o que é que Moisés, a primeira coisa que o faraó disse? Deixa o meu povo. Para quê? Para ir ao deserto. Algumas traduções dizem adorar, outras dizem celebrar. Ok? E eu quero-vos chamar a atenção para que Deus não disse ao faraó: olha, deixa o meu povo ir para que eles entrem na terra prometida que eu lhes dei. E eu sei, sim senhor, que esta terra aqui é a terra prometida. A terra prometida não é o céu, é aqui. Mas eu sei que se estamos a passar por um momento de deserto na nossa vida, não é porque, coitadinhos, nós somos muito maus, nós somos uns desgraçados e eu faço sempre as coisas más, e eu sei que há pessoas aqui a pensar isso. Isto está-me a acontecer porque realmente as nossas decisões às vezes fazem-nos ficar em certos lugares mais tempo do que tinham planeados, ou fazem-nos realmente entrar em áreas que nós não devíamos estar. Mas o deserto é um tempo de preparação para alguma coisa. E todos nós pedimos: Senhor, eu quero o teu propósito na minha vida. Quem é que não pediu já isto? Senhor, faz a tua vontade na minha vida.
Qual era a vontade de Deus para o povo de Israel? Pronto. Não é nenhuma pergunta para vos enganar. Deus queria que eles entrassem na terra prometida. Deus queria que eles fossem lá, tomassem posse daquela terra. Para quê? Para que o reino de Deus fosse implantado naqueles lugares. Hoje em dia nós podemos falar o mesmo. Mas Deus levou-os ao deserto para os preparar, porque havia muita coisa na terra prometida que eles não sabiam que existia lá. Okay? Eles não sabiam que existiam cachos de uva assim do tamanho de homens, como a Bíblia diz, mas também não sabiam que havia gigantes com quem eles tinham que lutar. Deixa o meu povo ir para me celebrar uma festa no deserto. Parece que era mais importante para Deus o relacionamento que ele tinha com o seu povo do que tudo o resto. Estás numa situação desesperada, estás escravizado pelo medo do futuro, não vês saída para aquilo que está a acontecer. Celebra a Deus nesse deserto. Isaías no capítulo 40, versículo 3, há um versículo que todos nós conhecemos, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma vereda para o nosso Deus. Depois diz: todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. E a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Voz do que clama no deserto. Vocês sabem, eu sempre vi este versículo como: há uma voz que está a clamar no deserto. Okay? E está a dizer: prepara o caminho do Senhor. E essa voz está a clamar, ela está a clamar no deserto, poderia estar a clamar noutro sítio qualquer, está a clamar no deserto. Vocês sabem, no hebraico, a pontuação está ligeiramente diferente da nossa Bíblia. O que ele quer dizer verdadeiramente no hebraico é: voz do que clama, 2 pontos. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. E há algumas traduções, a Nova Versão Internacional em português já faz assim. Ou seja, e parece que Isaías está a colocar o ênfase, não, além de o ênfase da voz, mas o ênfase no lugar em que a voz fala. A voz não está simplesmente a clamar no deserto, como poderia estar a clamar numa praça, mas a voz clama que é no deserto que nós preparamos o caminho para o Senhor. Amém? E fala acerca de endireitar as veredas para o nosso Deus. E vocês sabem, para aqueles povos antigos, quando Isaías escreveu isto, eles sabiam exatamente do que Isaías estava a falar. E eu quero, nesta manhã, falar aos irmãos um pouco disto. Eles sabiam exatamente, porque naquela altura, quando os reis saíam para a batalha, e quando os reis saíam vitoriosos da batalha, quando eles regressavam às suas cidades, o povo daquela cidade saía ao caminho, no deserto, e realmente eles aplanavam, eles tiravam as pedras, quando havia uma árvore caída no caminho, quando havia uma poça de água, eles faziam com que o caminho fosse direito para a passagem do rei. E eles ficavam ali à espera do rei e vitoriavam o rei para a sua chegada. Será que o nosso coração precisa de ser aplanado para que o rei realmente entre na nossa vida? Será que o deserto não é o lugar onde nós precisamos de reconhecer que realmente a nossa total dependência de Deus e dizer: Deus, eu preciso nesta área aqui de mudar
vida, eu preciso. Deus, o meu relacionamento contigo aqui não está como deve estar. Deus, há esta área da minha vida em que realmente eu passo tanto tempo que não devia passar. Deus, sabes que eu farto-me dizer que eu não tenho tempo para orar, eu não consigo ler a Bíblia mais que 5 minutos. Mas depois estou 3 horas no Facebook a pôr gostos e... O Facebook é interessante porque sempre houve pessoas à minha volta que diziam que não tinham tempo para isto, não tinham tempo para aquilo. Já não tinham tempo antes de aparecer o Facebook. E depois aparece o Facebook e continuam a não ter tempo, mas a gente vê lá e 3 da manhã, 4 da manhã, estão sempre lá a falar. Não estou a falar para ti, Sara. O grande desafio para nós, se estamos a passar por uma situação difícil, uma situação em que parece que não existe nada à nossa frente, não parece que não existe, é só areia, não há água, o que é que se está a passar? O desafio é nós levarmos esse tempo para nos chegarmos mais a Deus, para aplanarmos os nossos caminhos, para limpar todos os acidentes, todas aquelas coisas, todas aquelas pedras que vão impedir que Deus tenha uma progressão calma até à nossa vida. Para que o Espírito Santo possa habitar em nós sem ter esta área, para que ele se possa sentir totalmente confortável. Okay? Não era bom? Deus às vezes tem que chegar até nós só de jeep. Há muita pedra, muita coisa. Deus consegue. Mas Deus consegue chegar até nós. Mas há coisas na nossa vida que impedem a plenitude de Deus. Esta profecia de que eu estou a falar no Isaías 40 foi cumprida literalmente com João Batista. E foi cumprida literalmente no sentido que ele foi ao deserto e no deserto ele falou de alguém que havia de vir. Pensa num tempo de escassez, pensa num tempo de falta de provisão, e eu uso estas palavras, mas já disse, não pense apenas financeiro, mas pode ser financeiro, pode ser a igreja no seu todo. Isto não dá, para onde é que a gente vai? Isto parece que há aqueles tempos, é um tempo que parece que estamos estagnados, mas já vou falar um bocadinho mais sobre isso. Mas pensa que estás-te a preparar, ok? Vocês imaginam uma equipa de futebol que durante os treinos faz sempre a mesma coisa e o treinador diz-lhes, façam isto, façam e eles passam ali um mês inteiro antes de começar os jogos a sério, eles vêm das férias e treinam e se às vezes eles fossem como a igreja, eles diziam assim, como às vezes no grupo Louvor, Paulo, mas a gente ensaia, nunca mais cantamos, nós fazemos, mas isto é sempre a mesma coisa, vimos aos ensaios, isto não, é para quê? Isto nunca mais vai dar. Principalmente aqueles novos que entram e dizem, então mas quando é que eu canto? Estou farto de ensaiar, há 3 meses que ando a ensaiar e nunca mais canto. Qualquer um se prepara. Se tu quiseres escalar uma montanha, escalar a sério, o Everest, por exemplo, um dos picos do Everest, tu vais-te preparar durante meses, tipo de comida, tens que correr, tens que preparar contra o frio, e então tu vais fazer. Tudo na vida precisa de preparação. As senhoras, quando vão sair à noite, um jantar de gala, perdem tempo a preparar-se ou não? Os homens, quando vão a um jantar de gala, não perdem tempo a esperar pela esposa?
É? Tudo leva o seu tempo. Nós passamos tanto tempo do nosso adoração, ou seja, da nossa comunhão com Deus, falando que nós queremos um propósito para a nossa vida, que nós estamos disponíveis, estamos dispostos a fazer tudo. E Deus diz assim, porreiro, pode ser porreiro. Deus diz assim, extraordinário, tenho aqui uma pessoa que, que diz que dá a minha vida, que dá a sua vida por mim, que vai fazer tudo, vai conquistar esta cidade para mim, então eu vou prepará-lo. E quando Deus nos começa a preparar, que não é num lugar onde toda a gente nos vê, não é o lugar que nós queremos estar, a primeira coisa que nós fazemos, nós deixamos de ouvir a voz de Deus, imediatamente, estamos no deserto. Nós queremos, ou seja, só ouvimos a voz de Deus se for para, sai daqui, olha, tens ali a porta de saída e vai. Quantos de nós estamos nesta situação, nesta manhã? Quantos é que, na nossa vida, quando nos sentimos a dizer, não era, mas Deus, eu disse que eu queria fazer, mas não era assim, desta maneira. E nós andamos como os israelitas às voltas no deserto. Porque nós dissemos, nós vamos, Senhor, nós vamos contigo, e Deus disse, então eu vou-te preparar, vou preparar o teu coração, porque, olha, o que eu tenho para ti não é isso que tu disseste que querias fazer para mim. O que eu tenho para ti é uma coisa ainda maior. Mas eu vou-te preparar. E nós esquecemos tudo. Nós gostamos de ouvir, é como aquela história, nós gostamos de ouvir. O Senhor diz que tu irás ser um grande cantor e vais cantar para 10.000 pessoas. Um dia. Amém. E nós ouvimos isto e não ouvimos mais nada. Depois, se passamos por deserto ou passamos por não sei aonde, tudo que as pessoas vêm ter connosco dizer, pá, não, cantar aqui para meia dúzia de pessoas, aqui não, aqui é um palco extraordinário. Cantar aí num grupo familiar, cantar na igreja dos miúdos. Não, Deus chamou-me, não ouvimos mais nada. Temos aquela voz e nada do que Deus intentou para nós vai acontecer porque nós recebemos aquela voz, recebemos aquela promessa e não nos deixámos preparar por Ele. Ok? Vocês imaginam se Abraão tivesse ouvido a voz de Deus para matar Isaac e depois já não tivesse ouvido a voz de Deus quando Deus disse, espera aí que não o mates. Há muitas coisas que Deus nos diz, mas há cláusulas que nós temos que preencher para alcançar essas coisas. E uma das grandes cláusulas é que nós vamos ter que ir ouvindo. Vamos ter que ir ouvindo. Ou seja, nós, Deus, adoramos a Deus num tempo extraordinário, porque tudo corre bem, e agora, Deus, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo por ti, e depois chegamos a um momento da nossa caminhada em que estamos no deserto e Deus acabou para nós. Nós começamos a dizer que em nome de Jesus o diabo está amarrado, e eu vou sair desta, e a palavra de Deus diz que eu não sei o quê, e Deus acabou. Alguém pensa assim, às vezes não levantem a braço. Eu levanto, eu já não tenho reputação nenhuma. Nós esquecemos a comunhão com Deus imediatamente. Quando há pressão, esquecemos. E a minha chamada de atenção é, mais uma vez, irmãos, é o momento em que Deus quer se revelar de um modo especial. Jesus começou a sua vida ministerial onde? No deserto? Pronto, podemos ter vários sentidos. Mas ele quando foi reconhecido pelo Pai, quando o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, a seguir diz que o Espírito o levou ao deserto. E diz que ele foi para lá para ser tentado. Sim, está certo. Mas o que é que o manteve intacto? Vamos dizer assim. O que é que o manteve fortalecido? O que é que o manteve fiel ao propósito que ele tinha para fazer? Sim. Porque Jesus garante que Jesus entrasse no deserto, recebesse os ataques do inimigo e a conversa dele fosse no nome de Jesus vai-te embora, no meu nome vai-te embora, e eu tenho que sair daqui, e Deus, porque é que eu vim para aqui, etc. Ele nunca tinha cumprido a sua missão.
foi a comunhão com o Pai, que ele se manteve. Agora, o deserto não é um lugar físico. Houve outro exemplo na história de Jesus, em que ele passou por um deserto. E ele passou por um deserto no meio de um jardim luxuriante, de uma paisagem extraordinária, magnífica. Ele passou pelo deserto, diz que no jardim do Getsemane, onde, mais uma vez, ele foi confrontado com o propósito do Pai. E ele adorou, a sua resposta foi uma resposta de obediência. Então, cada vez que tu te sentires numa situação de deserto, em primeiro lugar, mantém a comunhão com Deus. Abre os teus ouvidos ainda mais e pensa, se eu estou aqui é porque Deus está-me a preparar para uma coisa. Porque nós já os anos passam e nós depois dizemos, isto vai de mal a pior e o mundo está muito mal, isto agora, o que é que vai ser? Realmente, o que é que vai ser? Mas é para esta altura que a Igreja está na Terra. É para uma coisa extraordinária que a Igreja está na Terra. E irmãos, nós como Igreja, aqui nesta cidade, e a nível geral, nós estamos a ser preparados para darmos uma resposta tremenda às pessoas que estão lá fora. Eu não tenho dúvida acerca disso. Mas isso vai-se conseguir através de nós mantermos a nossa comunhão de Deus intacta e continuarmos. E percebermos que o propósito de nós estarmos a passar às vezes por circunstâncias que nós não gostamos, não é porque nós somos maus, não é porque isto vai de mal a pior, não é? Pode ser por muitas coisas, mas Deus vai ter um propósito em nós passarmos por estas situações. É nós prepararmos. É nós, e o propósito que Deus tem para nós, eu não tenho dúvidas. E quanto mais depressa cada um de nós aprender, eu às vezes falo com a minha mulher e digo, quanto mais depressa nós aprendermos, mais depressa saímos. Quanto mais depressa nós percebemos que é a dependência de Deus. Tendo 0 no banco, ou menos 100, ou menos 500, ou tendo 100.000 positivos, é a dependência de Deus. É dependermos de Deus. E às vezes nós trocamos as coisas. Um dos entraves maiores ao nosso relacionamento com Deus, quando nós passamos por situações difíceis, é a frustração. A Bíblia fala que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles levavam as riquezas todas do Egito. Diz lá. E eles tinham mantimentos para... Eu acredito que eles até tivessem mantimentos para chegar à Terra Prometida. Porque a viagem também era uma semana, acho eu. Espero não estar a cometer nenhum. Era uma viagem rápida. Eles levavam mantimentos. Mas houve uma altura no seu percurso que eles tiveram falta de mantimentos. E então eles ficaram frustrados e eles disseram, então para que é que nós saímos do Egito? E Deus deu-lhes o maná. Vocês sabem, o maná significa... Sabem o que é que significa? Nem tu sabes, Paulo. Maná é simplesmente o que é isto? O que é isto? Eles começaram a dizer o que é isto? O que é isto? E então eles tomavam o que é isto ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. Soufflé do que é isto? O que é isto grelhado? O que é isto? É assim. Quem é que mandou o que é isto? Foi o diabo? Foram eles? Foi Deus? Às vezes nós passamos por situações em que Deus faz um milagre na nossa vida, porque o que é isto é um milagre, o maná era um milagre, mas nós começamos, o ramo todos os dias é aquilo, e não passa daquilo. E Senhor, eu levanto-me todos os dias às 4:30 da manhã para orar. Eu não, há um de vocês. Mas levanto-me todos os dias e não... Mas eu levanto-me, mas é outra hora. E a coisa não... É sempre a mesma coisa, Senhor. Isto, pronto, eu saio, eu levanto-me da cama e o dia é igual ao outro.
começamos a conjecturar o que é que está a acontecer, Deus já não me ama, eu devo ter feito alguma coisa má, porque eu ouço os outros, têm bênçãos daqui, têm bênçãos daqui, eu levanto todos os dias de manhã, o que é isto? E era algo que Deus lhes tinha dado para sobreviver. Era algo que Deus tinha trazido até eles, para eles se aguentarem. Por isso, há alturas em que a tua adoração com Deus, os teus tempos de comunhão com Deus, eu sei que há aqui pessoas que às vezes até, porque depois o que interessa é assim, a voz que vem é, não vale a pena, mas vale desistir, porque é que estamos aqui a olhar para a Bíblia e a ler a Bíblia, mas isto não me diz nada, é sempre, eu não consigo tirar daqui mais nada, pronto, ele foi e vendeu tudo o que tinha, entregou aos apóstolos, ele foi e enforcou-se, eu já li isto tantas vezes e não dá mais nada, eu acho que, Senhor, e nós começamos, Senhor ajuda-me, começamos é sempre a mesma coisa, parece que aquilo não é nada fresco e é sempre a mesma coisa, e começamos a dizer, se calhar não vale a pena, se calhar não vale a pena. Nunca vi na Bíblia que eles tivessem, por exemplo, pedido a Deus uma renovação do menu. É a coisa mais simples. Nós hoje em dia, Deus, não tens outra coisa para nós. Mas depois foi pior, porque eles nessa altura queixaram-se e disseram, nós afinal viemos do Egito e agora vamos morrer. Moisés, para que é que nós saímos do Egito e agora vais-nos fazer morrer aqui? Mas a segunda vez foi pior, eles começaram a ficar fartos do maná. E a Bíblia diz, e se vocês lerem bem, foi algo que eu só agora, Paulo, apesar de saber tantas coisas, só agora é que li e percebi. No versículo 1, isto aconteceu, o maná, aconteceu nos versículos, em Números capítulo 11. No versículo 1 eles começam-se a queixar e diz que o povo se queixou. Mas no versículo 4, eu vou ler da tradução Nova Internacional, que diz, e agora notem, algumas traduções dizem o povo, ou a população, ou a multidão. João Ferreira de Almeida acho que diz multidão. Mas a tradução fiel diz, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e a dizer, se tivéssemos carne. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, das melancias, dos alhos porros, das cebolas e dos alhos, das chanfanas. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada além de o que é isto. E foi a primeira vez que este versículo me chamou a atenção. E depois eu fui estudar um bocadinho sobre isso. E realmente, quando o povo judeu sai do Egito, não saíram só os judeus. Havia uma multidão de pessoas, alguns deles egípcios, até dizem que maioritariamente seriam egípcios, amigos deles e conhecidos, sei lá, mas que saíram com eles também. Okay? Aproveitaram a boleia e saíram. E havia muitos povos também que estavam lá em escravidão, tal como alguns escravos de outros povos, tal como os judeus estavam. E eles saem do Egito. E é este bando de estrangeiros, que diz nesta tradução, que diz que se encheram de gula e até fizeram os israelitas queixar-se. O que é que nós aprendemos? Tempo do deserto não é tempo para nós ouvirmos aquelas pessoas que não se fazem parte do povo de Deus, para ouvirem os estrangeiros. Queixarem-se. Eu sei, nós abrimos o telejornal e vemos os estrangeiros a queixarem-se. As pessoas que não acreditam naquilo que nós acreditamos, que não têm a fé que nós acreditamos. Se nós ouvirmos o que eles dizem, pronto, acabou-se. Que saudades do tempo
em que eu realmente não estava, que saudades do tempo em que eu não estava no propósito de Deus, mas ainda assim eu tinha o meu emprego certo, eu tinha a minha conta bancária recheada, eu ia ao restaurante todas as semanas. Que saudades do tempo em que eu não estava no propósito de Deus, mas ainda assim não havia esta situação na minha família com que eu tenho que lidar. Esse tempo é que era. Porquê é que nós viemos embora? Quem me dera lá estar na velha vida outra vez. Nós devemos ter sempre cuidado com o que ouvimos, mas principalmente quando estamos no deserto. E se ouvirmos a multidão que está à nossa volta, nós não vamos ouvir a voz de Deus. Irmão, se tu estás desempregado e vais 15 em 15 dias ao centro de emprego, ou vais todos os dias ver se tens trabalho lá, isto não é... Nós estamos a falar de alguma coisa que é real. Não ouças aquilo que ninguém... Tu tens 50 anos e já não vais ter um emprego. Não ouças que a doença que está a atingir o teu familiar é uma doença da qual... eu tive uma prima que morreu disso e tenho não sei o quê... Não. É a mesma coisa que nós estivéssemos a dizer: Jesus, o melhor era tu não teres morrido e não havia estas chatices, nada disto. Olha, acabava-se. Estamos a colocar, não é uma pedra, é um muro no caminho para a operação de Deus na nossa vida. Por isso Deus falou com Moisés no meio do deserto e ele disse: olha, eu vou-te preparar, tu vais levar o meu povo até à terra prometida, mas vais trazê-los aqui a este monte novamente. Porque aqui eu quero falar com eles e quero ter comunhão com eles e quero prepará-los para a tarefa que eu lhes vou dar. E o deserto é alguma coisa que às vezes entra na nossa vida assim. Às vezes nós está tudo a correr bem à nossa volta, graças a Deus, e há um telefonema, e a nossa vida, e vamos para o deserto. E às vezes a primeira coisa é: Paulo, esta semana não vou cantar porque eu não tenho nada para dar. Nunca ouviram? Vocês aqui não têm dessas pessoas. Lá em Lisboa, agora já não. Às vezes, Paulo, eu não tenho nada para dar. E eu digo: então, mas tu estavas a dar alguma coisa que era teu? Às vezes entramos no deserto. E Deus levou-os até ao Monte Sinai, e Deus falou com eles através de trovões e relâmpagos. Vocês lembram dessa passagem? Isto é Deus. Mas eu saltei aqui uma coisa, mas só vou lá dizer: quando os estrangeiros se queixaram, Deus ainda brincou com eles, porque Deus enviou-lhes o quê? Carne. Estrangeiros, e eles enviou-lhes carnes. Deus diz: eu vou-vos dar carne de tal maneira que vai-vos sair pelos olhos e pelos ouvidos. Deus tinha poder, vocês sabem, para todos os dias mandar um bicho novo. Mandar codornizes, depois mandava uns coelhinhos, uns patos. Deus tinha esse poder. Mas Deus disse: olha, agora vocês vão ver que eu tenho o poder, mas vocês vai ser até doer. Vão comer codornizes até... O chato foi para as mulheres hebraicas, porque os homens ficaram todos contentes, só tinham que comer. Agora as mulheres têm de penar as codornizes. Então Deus levou-os ao deserto, Deus falou com eles, e eles muita coisa não perceberam, muita coisa deixaram. Eles realmente foi de tal maneira que eles todos morreram, menos 2. Foi uma preparação tal que a maior parte deles, a grande maioria, não conseguiu ser preparada para entrar na Terra Prometida.
Okay? A Bíblia diz que apenas Josué e Caleb foram os únicos da primeira geração que entraram na Terra da Promessa. Quantas pessoas é que às vezes não recebem as coisas que Deus tem para a vida delas? Quantos de nós não recebemos as coisas que Deus tem para a nossa vida porque andamos às voltas nisto e não deixamos de desfrutar a presença de Deus no meio das dificuldades? Quantos de nós temos que ter a noção que a presença de Deus é uma coisa que não tem a ver com o que nós sentimos, com as circunstâncias que estão à nossa volta, com estarmos empregados ou desempregados, ou estarmos em dificuldade. Não tem nada a ver. Deus é muito maior e Deus é o mesmo supridor quando nós temos muita coisa do que quando não temos nada. Só que é mais fácil nós irmos ali ao multibanco e Deus, obrigado Senhor, porque eu tenho o meu ordenado ao fim do mês, do que nós acordarmos de manhã e dizer, Senhor, tu sabes, se não fores tu, hoje não há. E a verdade é que há sempre. A verdade é que há sempre, se nós deixarmos Deus controlar a nossa vida. E Deus falou através de trovões, Deus falou através de relâmpagos. E 600 anos mais tarde, no mesmo monte, houve um homem que teve uma vitória extraordinária, que foi Elias. Não pode ser, aquela vitória, como é que é possível o homem, sozinho contra aqueles profetas todos de Baal, ele dizer, não, meu Deus, vou mostrar-vos que Deus é o Deus vivo. E no meio, e perante toda a gente, ele mostra, Deus responde a ele, e ele fica, sou um homem extraordinário. E depois, no dia a seguir, ele caiu no deserto, porque ele teve medo. Depois de ter aquela vitória extraordinária, ele caiu no deserto. Ele foi para o deserto e foi ter ao mesmo monte, Monte Sinai e Monte Horeb, são dois nomes para o mesmo monte. Ele foi para aquele mesmo monte, e então depois vocês sabem a história. Eu só quero dizer que veio um terremoto, e veio um vento, e diz que Deus não estava ali, e depois veio um murmúrio, e que Deus então começou a falar com Elias através do murmúrio. E às vezes no deserto Deus fala através de trovões, Deus às vezes fala através de murmúrios. Deus fala como quer. Mas o importante é que nós nos apercebamos nesta manhã que qualquer que seja a situação grave em que nós estamos, por mais grave que seja, mais seca, mais árida, mais injusta, a nossa atitude para com Deus é o mesmo. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E aquilo que nós vamos ser tentados a dizer, não, Deus não está aqui, eu preciso sair do deserto para adorar a Deus, eu preciso sair do deserto desta situação, e então aí sim, aí eu vou ter comunhão com Deus, aí eu vou me alegrar com Deus e vou cantar para Deus, mas eu agora só penso nisto, eu tenho que sair daqui. Isso é o maior engano que nós podemos ter na nossa vida. Porque há desertos em que nós entramos porque nós nos perdemos, porque nós fazemos coisas parvas. Há uma encruzilhada na nossa vida e nós até sabemos que aquela é errada, mas nós vamos para lá e depois choramos, estamos em sítios maus. Mas há outras alturas em que só há um caminho, e nós vamos por aquele caminho e aquele caminho no meio tem um deserto. As tempestades na nossa vida, algumas vêm porque nós somos desobedientes, e todos sabem do exemplo de Jonas. Ele foi desobediente a Deus e ele fugiu de Deus e Deus enviou uma tempestade e ele foi engolido pelo peixe. Mas há outras tempestades em que nós fazemos tudo certinho. Jesus disse aos discípulos, vão para o outro lado do lago, e eles foram, tudo certinho. Eles não disseram assim, vamos ali dar uma volta, vamos ali beber um copo antes e depois vamos. Não, eles seguiam certinhos e eles apanharam a tempestade também. Há momentos da nossa vida em que nós fazemos tudo certo
passamos por situações adversas. E o que é que nós fazemos aí, irmãos? Fazemos tudo aquilo que nós fazemos quando estamos num lugar espaçoso e amplo. Só que aprendemos mais e de uma maneira muito mais forte do que a nossa dependência de Deus, que é Ele que é a nossa fonte. Amém? Não vamos mais olhar... Pedro, podes vir? Vamos orar. Antes de orarmos, vamos fechar os nossos olhos. Não vamos mais olhar para estas situações que nós podemos passar, ou quando enfrentarmos alguma situação em que tudo o que nos apetece-nos tudo menos estar em comunhão com Deus, em que nós nos queixamos: Deus, porque é que vem isto a mim? Mais valia lá atrás, mais valia quando eu vinha simplesmente à igreja e sentava-me e ouvia as pregações. E agora, Senhor, agora eu decidi dar mais da minha vida. Eu decidi entregar-me realmente e abraçar o ministério que Tu me deste. Eu decidi trabalhar por aqui, decidi falar aos outros de Ti. E de repente, parece que a minha vida está toda ao contrário. Mais valia, Senhor, quando eu vivia o cristianismo de uma maneira mais leve. Mais valia quando eu lá estava... Mas também é o Espírito de Deus que quer assegurar a todos nós que Ele conhece os gigantes que estão à vossa frente. Ele conhece que no propósito de vida que Ele tem para cada um, há situações que têm que ser vencidas. Ele quer te dar a força, Ele quer te dar a coragem, quer te dar a certeza. Ele, acima de tudo, quer que tu vivas totalmente dependente dEle. Nós te agradecemos, Pai, por cada circunstância da nossa vida. Te agradecemos porque se alguém está a passar um deserto, alegramos porque é um ponto de passagem apenas para algo grandioso, extraordinário que Tu tens para a nossa vida. E que nós sejamos como Jesus, que a Tua palavra diz que por causa da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz. Ajuda-nos a alinhar o nosso coração com o Teu a cada dia, Senhor. E no dia da adversidade, por causa da alegria do propósito que Tu nos deste, Senhor, nós podemos suportar tudo